Olá, começa agora mais um programa Conexão Legislativa e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com a deputada doutora Damaris Moura, do PSDB. Vamos falar sobre liberdade religiosa em tempos de pandemia pela Covid-19. Deputada, bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Obrigada, Caterine. Eu que fico agradecida por mais essa oportunidade, não é, de podermos conversar um pouco sobre um momento que é tão desafiador e que é tão sensível, não é, para todos nós. Sem dúvida, deputada. É um momento complicado, né? Bastante delicado. Os números crescem a cada dia, né? De infectar pelo novo coronavírus, quer dizer, é uma situação bastante complicada e o que a gente vê, então, são as autoridades tomando aí diversas medidas com a finalidade, então, de conter a disseminação desse vírus aqui no Brasil. Sabemos, então, da autoridade do governo federal e também sabemos que os estados também gozam de uma certa autonomia, vamos dizer assim, para criar, então, as suas medidas. A gente fala, deputada, dos decretos, então, de fechamento, que é uma das medidas também que estão sendo aí tomadas em relação a esse contexto que a gente está vivendo. Como que está essa situação aqui no estado de São Paulo? Os templos religiosos, os cultos, eles estão, então, temporariamente proibidos? Bem, é importante a gente esclarecer esse aspecto legal, não é, aqui no estado de São Paulo, porque há muita confusão e há muita má interpretação daquilo que de fato consta do decreto estadual, não é, do dia 22 de março, que foi o decreto que instituiu a quarentena no estado de São Paulo. Eu tenho falado bastante sobre esse decreto, até porque a liberdade religiosa é uma bandeira importantíssima do meu mandato, não é? E é um direito muito relevante e fundamental à dignidade humana. Então, eu tenho sido bastante questionada e perguntada exatamente a respeito do que você acabou de abordar. Então, de uma forma que até cronológica, não é? Vamos falar o que existe em São Paulo em termos de norma nesse período de quarentena. Bem, no dia 22 de março, repito, né, o governador do estado baixou um decreto que eu considero, Caterine, um decreto muito equilibrado. Muito equilibrado. Eu estou fazendo uma avaliação bastante técnica, inclusive em comparação com outras legislações desta mesma natureza que foram editadas em outras partes da federação, não é? Então, eu vou destacar aqui no decreto estadual de quarentena do dia 22 de março, 2 artigos, que é o artigo 2º e o artigo 4º. E agora no que se refere, não é, às atividades religiosas. O artigo 2º, ele especifica, não é, ou ele discrimina a essencialidade de algumas atividades, não é? E a não essencialidade de outras atividades. Mas em momento algum, o decreto estadual de quarentena aqui do estado de São Paulo, ele faz qualquer referência, qualquer proibição, não é? Qualquer sanção, qualquer impedimento expresso às atividades religiosas. Não há menção das atividades religiosas do decreto estadual. O que existe, e aí, da interpretação deste decreto, nós concluímos que a atividade religiosa, por promover a aglomeração, não é, a aproximação de pessoas, ela está incluída na recomendação feita pelo decreto. Ou seja, o artigo 2º,
Ele trata expressamente de atividades essenciais e atividades não essenciais. E o parágrafo 4º, desculpa, e o artigo 4º, esse é o mais importante para o que nós estamos conversando aqui agora. O artigo 4º, ele recomenda que toda movimentação social que não esteja relacionada às atividades essenciais lá do artigo 2º e que não estejam relacionadas a atividades ligadas à saúde e à alimentação, não é? Que esta movimentação social, ela deve ser suspensa. É uma recomendação, não é? A expressão utilizada no artigo 4º do Decreto Estadual de Quarentena do dia 22 de março, ela é um dispositivo que recomenda que toda movimentação social não essencial, não ligada à alimentação ou à saúde, esta movimentação social, ela deve ser suspensa. E aqui em São Paulo, Caterine, aconteceu um fenômeno muito interessante e que eu vejo de forma muito positiva. Não é? Os segmentos religiosos, baseados nesta recomendação do artigo 4º do Decreto Estadual de Quarentena, baseados nesta recomendação, não é? E, claro, avaliando a importância, não é, da saúde pública, da não aglomeração, não é? Porque a aglomeração compromete a saúde pública. Os segmentos religiosos foram altamente colaborativos, Caterine. Nós não temos nenhum registro, não é? Porque eu criei a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa, que está em plena atividade nas plataformas virtuais, não é? Não há nenhum registro de que tenha havido no estado de São Paulo alguma ocorrência que tenha significado violação da liberdade religiosa das pessoas, não é? Porque houve uma compreensão muito significativa dos setores religiosos e dos próprios religiosos da importância de atender a esta recomendação do artigo 4º do Decreto de Quarentena do Estado de São Paulo, porque é uma forma, não é, que os religiosos têm de prestarem à sociedade, não é? Ou de oferecerem a sua cooperação, não é? A sua participação. Porque, de fato, cultos religiosos presenciais, eles geram aglomeração de pessoas e geram contato próximo das pessoas. É um momento de confraternização, é um momento de encontro, de abraços, de apertos de mão, não é? Então, talvez é a primeira intervenção que eu vá fazer nessa nossa conversa, porque tem outros elementos importantes. Mas para registrar, não é, que o Decreto de São Paulo, ele é muito equilibrado nesse sentido, não há nenhuma proibição, mas há uma recomendação de cessação de qualquer movimentação não essencial que gere aglomeração de pessoas, e nesse sentido os segmentos foram colaborativos, segmentos religiosos, e não há registro, pelo menos não chegou ao conhecimento da nossa frente parlamentar de defesa da liberdade religiosa, de qualquer ocorrência que signifique violação, muito menos pelo decreto, da liberdade religiosa das pessoas. Eu acho que é importante, né, deputada, a gente esclarecer todos esses aspectos que a senhora está colocando, né? Que fica muito claro, então, que, na verdade, a proibição ela não é do exercício da fé em si, mas sim dessa aglomeração, né? Como a senhora bem pontuou, a gente sabe que, independente da religião, existe essa liturgia comunitária, né? Onde as pessoas se reúnem e buscam, então, aí, enfim, a, a divindade a qual elas acreditam. Então, isso naturalmente gera uma aglomeração. E a gente sabe que o Estado é laico, né? Diferente do que algumas pessoas acreditam, né? Tem pessoas que acham que o Estado é ateu. As pessoas confundem um pouco o que é laico e o que é um Estado ateu. Quer dizer, o Estado laico é um Estado que acolhe todas as crenças, né? Todas as fés.
E a gente sabe que a liberdade religiosa é um bem jurídico, inclusive tutelado pela Constituição. Isso é muito claro, né? Então, assim, na sua visão, deputada, só para a gente enfatizar, né, mais uma vez isso, esse tipo de indicação, ele não fere de maneira alguma a liberdade religiosa, que a senhora, inclusive, é uma das bandeiras da senhora, a qual a senhora tanto defende, né, deputada? Veja bem, existe alguma controvérsia, até no mundo jurídico, não é, sobre os decretos de quarentena e a suspensão das atividades religiosas. Existe alguma controvérsia. Eu estou convicta, não é, de que neste caso, não é, num período emergencial e pela excepcionalidade, não é, da crise de saúde que nós vivemos, e que a não aglomeração, ela pode ser determinante para o contingenciamento do vírus e da doença, né? Nesse sentido, eu não vejo que uma recomendação, como é no estado de São Paulo, de cessação de toda movimentação, não é, que implique em aglomeração de pessoas, não é? Eu não vejo que há violação ao direito e à garantia constitucional de inviolabilidade da crença e da consciência religiosa. Eu não vislumbro, não é? E me parece que na prática isso é tão verdade, não é, que houve por parte dos próprios religiosos essa compreensão. Agora, eu preciso falar uma coisa importante, Caterine, e que em São Paulo, não é, isso já está acontecendo. Não é? Existe a parte nuclear da prática religiosa, não é, sem a qual o religioso pode ter, sim, algum prejuízo à sua fé. Mas esse núcleo essencial da religião, a meu ver, ele está preservado no estado de São Paulo. Por quê? Porque as religiões estão podendo realizar os seus cultos online. Não há qualquer impedimento que dentro do templo religioso, né, do espaço religioso, se realize de forma online os cultos, não é? Não há nenhuma proibição expressa que sacramentos, não é, que são individuais, não é, que aconselhamentos religiosos de natureza individual, a meu ver, não há nenhuma proibição desta natureza no estado de São Paulo. Exatamente por quê? Porque está mantido aí e preservado, não é, o núcleo essencial da religião. Não é? Os cultos online, eles têm funcionado bem. E não só cultos, né? Nós aqui na Assembleia Legislativa estamos trabalhando normalmente desde o início da pandemia, fazendo as nossas sessões, votando os projetos de leis que são importantíssimos nesse momento. Estamos fazendo isso virtualmente e está funcionando bem, né? Então me parece que há uma acomodação perfeita do direito à liberdade religiosa, à manutenção deste núcleo essencial da fé, não é? E a necessidade que se impõe nesse momento, não é? Que é a preservação da saúde pública, não é? Cuja medida mais eficaz que tem se mostrado é exatamente esse afastamento social, não é? E o contrário é verdade. A aglomeração vai comprometer a saúde pública e vai comprometer, não é, o combate ao vírus. Então, eu vejo, sou advogada, inclusive, trabalho com liberdade religiosa há quase 20 anos, não vislumbrei nenhum tipo de violação à garantia constitucional lá do artigo 5º, incisos 6º e 8º, não é? Não vejo violação à Constituição. Acho que o núcleo essencial da religião no estado de São Paulo está conservado, não é? E é preciso, nesse momento, esta acomodação e esta cooperação por parte de todos. Com certeza. Deputada, a gente sabe que, enfim, mesmo com todas essas informações,
e orientações por parte das autoridades no que diz respeito à aglomeração. Ainda assim, existem pessoas que são contra, então, o fechamento dos templos, enfim, desses locais, ainda que haja uma aglomeração, inclusive líderes religiosos que acreditam. Eu cheguei a ler um pouco sobre esse assunto e eu vi algumas argumentações que existem aí por parte de alguns fiéis, até independente da religião, mas eu vi alguns argumentos, como, por exemplo, não, Deus não permitiria, então, que pessoas que estão ali comungando dessa fé em Deus sejam contaminadas, né? Ou se isso acontecer é porque, de alguma maneira, Deus permitiu porque ele tem um propósito. Quer dizer, existe essa argumentação, né? Como lidar, então, com esse tipo de situação? Como conversar com a população sobre esses temas todos, sem ferir a fé de ninguém, né? Quer dizer, sem questionar a fé de ninguém. A gente sabe que tem pessoas que têm uma fé realmente muito grande e acabam, talvez, misturando um pouco algumas coisas nesse momento. Como que a gente lida com essa situação, né, deputada? Com esse tipo de argumento, a gente vê também alguns líderes religiosos dizendo para a população, orientando, né, a população a não, aos fiéis, na verdade, a não consumirem algumas notícias, que é melhor as pessoas estarem um pouco afastadas disso. Em contrapartida, a gente sabe que a informação ela é importante nesse momento, né, até como um meio de prevenção. Então, como unir essas esferas e encontrar um equilíbrio dentro de tudo isso, né? Então, esse argumento, o primeiro que você mencionou, não é de que Deus, você, vamos dizer, seria mais ou menos assim: nós podemos nos aglomerar, não é porque Deus vai nos proteger. Seria mais ou menos isso, né? Ou então, Isso. se nós ficarmos doentes, resultado dessa Teve um aglomeração, propósito, teve tinha um um plano, propósito, né? Deus permitiu, eu tinha E, que passar por isso, alguma coisa. Então, esse argumento religioso, esse é um argumento religioso, né? Ele não é um argumento técnico, científico e nem legal, do ponto de vista, eu digo, da legalidade. Ele é um argumento religioso que eu respeito profundamente, não é? Eu também sou uma mulher que tenho, eu respeito profundamente, mas a gente tem que ter cuidado nesse momento, Caterine, com ou de permitir que apenas argumentos que são de natureza religiosa conduzam um processo tão complexo, não é, que envolve uma pandemia, não é, é uma situação que acomete todos no planeta, não é, e que de tão difícil combate. O argumento religioso, ele é válido para aqueles que adotam, não é? Eu respeito profundamente, mas eu acho que para tratar de uma doença com esta dimensão, não é? A gente tem que tomar cuidado e adotar aquilo que realmente já mostrou, do ponto de vista da medicina, eficiência para conter a doença. Não é? Então, não sei se você consegue me entender. Eu respeito, eu não posso questionar a fé de alguém que fala assim, não, eu vou enfrentar esse vírus porque eu creio que eu não vou ser atingido, e se eu for, é porque era a vontade de Deus. Eu tenho que respeitar esse indivíduo, mas eu não posso permitir que este argumento, que é de natureza religiosa e é de natureza subjetiva, e também ele é muito foro muito íntimo, né? Ele não pode guiar, por exemplo, as medidas, não é, sanitárias, as medidas científicas, com base científica, que precisam ser efetivamente tomadas em favor da saúde pública. Então, para encerrar o que eu penso sobre isso, nós precisamos educar as pessoas o tempo inteiro. Não é? É preciso boa informação, não é? E eu acho que a imprensa está fazendo bem isso. É preciso boa informação, é preciso informação
comprovada, não é? Na ciência, na medicina. E, naturalmente, a fé é importante para aqueles que têm fé. Eu acho que é um elemento importante que tem que ser respeitado. Mas para conduzir as ações e as medidas que precisam ser tomadas, inclusive de natureza governamental, o argumento religioso, a meu ver, ele não pode ser esta baliza para essa tomada de decisões e para a adoção de medidas. Com certeza. Deputada, lendo também um pouco sobre esse tema, eu cheguei a ver algumas críticas, inclusive eu vi uma notícia em que uma pessoa denunciava que uma missa que estava sendo então realizada com apenas 3 fiéis, né, foi interditada, enfim, as pessoas foram obrigadas a sair e ficou essa polêmica, quer dizer, não, mas eram só 3 pessoas, não tinha aglomeração, por que que então essa missa foi interditada? E a partir disso surgiu uma polêmica, inclusive de algumas pessoas que defendem então que existe um certo complô, vamos dizer assim, contra os cultos religiosos, as missas, enfim, e que existe, como eu posso dizer, alguns interesses por trás disso, quer dizer, estão se aproveitando, vamos dizer, do contexto que a gente está vivendo para ferir a liberdade religiosa, quer dizer, existe aí algo, né, por trás de tudo isso, que não seja só essa razão, então, pela pandemia. Tem pessoas que Tá, acreditam nisso. Eu queria que a senhora desse a sua opinião sobre isso. tá. Eu vou dar sim. Eu entendi perfeitamente o que você está apresentando aí. E eu vou dizer uma coisa aqui, Caterine. A gente não pode desprezar um grande mal que assola a sociedade, que é a intolerância religiosa. Dentro desse contexto que você apresentou, nós não podemos desprezar algo que é real e crescente no mundo, que é intolerância religiosa. De fato, as pessoas, vamos dizer, toleram muito mais outro tipo de atividade do que a atividade religiosa. Não é? A gente tem acompanhado, eu atendo muitos casos, não é? As pessoas demonstram muito mais impaciência e muito mais resistência quando se trata de religião do que quando se trata de qualquer outra coisa. Eu estou querendo dizer que eu não desprezo que em meio a essa pandemia, inclusive em meio a tantos decretos já editados, eu não posso desprezar que algum deles possa ter um fundo intolerante. Não estou afirmando que houve, mas não estou desprezando que a intolerância é uma realidade, não é? Então, agora, só acrescentando isso aqui, né? Tem gente dizendo que há aqueles que estão se aproveitando da pandemia para ir. Caterine? Desculpa. Só um minutinho. Pode. Posso continuar? Pode, deputada. Entrou uma ligação, desculpa, gente, a tela fechou. Imagina, Imagina. fica tranquila. Eu estava dizendo o seguinte: em meio à pandemia, nós não podemos desprezar que alguns desses decretos possam estar tendo algum fundo de intolerância religiosa, não é? E que esses decretos, ou alguém tenha a intenção de colocar, não é, o fato religioso ou atividade religiosa em último plano, ou já se aproveitando desse contexto para enfraquecer a atividade religiosa, não é? Eu não desprezo a existência de algo que é real, que é a intolerância, não é? Por outro lado, e quero concordar com você, Caterine, realmente nós temos notícia de casos que, a meu ver, e não que eu saiba, não aconteceram no estado de São Paulo, mas em outros estados da federação, em que realmente houve a prática de excesso
por parte do agente fiscalizador da atividade religiosa, não é? Porque se aquela reunião estava acontecendo ali com 5 pessoas, um estava proferindo a leitura do texto religioso, o outro estava conduzindo os cantos, o outro estava cuidando das orações, o outro estava, e todos devidamente paramentados, com equipamentos de segurança, com máscara, com o afastamento necessário, com o uso de álcool gel. A mim me parece que impedir esta atividade feita sem risco à saúde pública, não é, com um número reduzidíssimo de pessoas e pessoas essenciais, não é, à promoção daquele culto online, enfim, por meio das plataformas aí digitais, impedir isto, a mim me parece um excesso. Não é? Porque o objetivo da cessação dessa movimentação é a não aglomeração. Então, se aquela atividade estava sendo promovida de forma segura, sem gerar qualquer aglomeração, mantido o afastamento social, o uso de máscara, álcool gel e as medidas sanitárias recomendadas, não é, impedir, lacrar, conduzir por meio de uma autoridade policial as pessoas que estavam participando, eu vejo como um excesso, não é, que pode inclusive beirar a intolerância religiosa, pode violar, aí sim, pode violar a liberdade religiosa, o núcleo essencial da fé e da religião, não é, que a meu ver precisa ser preservado de alguma maneira, e mesmo que seja virtualmente, não é? Então, esses parâmetros a gente tem que utilizar e, de fato, ocorreram excessos e de fato, a intolerância religiosa é uma realidade e eu não desprezo o fato dela ter sido, em alguns casos, fundo, não é, para a promoção da intolerância. Tá certo, deputada. Eu quero agradecer muito a participação da senhora aqui no programa Conexão Legislativa. Sim, de fundamental importância, todos os esclarecimentos que a senhora trouxe. É muito importante tudo isso que a senhora pontuou e eu quero agradecer muito. Eu espero que as pessoas assistam e reflitam muito em cada uma das palavras que foram, então, compartilhadas pela senhora. Caterine, só para a gente encerrar aqui, uma palavra de conscientização, não é? Está difícil para todos. Pode não ser na mesma medida, mas todos estão desafiados neste momento a viver um novo tempo, o tempo da pandemia. E este tempo vai exigir de todos nós, religiosos e não religiosos, algum tipo de participação colaborativa para nós vencermos o mais rápido possível essa. É a palavra que eu deixo aqui, é um pedido de cooperação, Deputada, cortou Oi. de novo um pedacinho, mas volta desse trechinho, tá ok? Tá. Quando eu quiser. Estou dizendo que eu queria só deixar uma palavra aqui, não é? É um convite, na verdade. Essa situação, ela é difícil para todos, não é? Talvez não é de igual medida, mas todos nós estamos desafiados a viver este novo tempo, que é o tempo da pandemia. E este tempo vai exigir de todos nós algum tipo de participação na luta de combate ao vírus. Então, é um momento de nós nos despojarmos de nós mesmos, dos nossos interesses, pensarmos mais na coletividade. Eu tenho feito isso diariamente. Né? A gente está trabalhando muito mais do que antes, porque a gente sabe das necessidades e o quanto a gente precisa colaborar nesse momento, inclusive com os mais vulneráveis. Então, eu peço a todos que nos ouvem, não é? É um momento de cooperação de todas as mãos. Nenhuma pode ser dispensada nesse momento, inclusive a dos religiosos e a dos não religiosos também. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês mais uma vez aqui na TV Alesp. Obrigada, Caterine. Muito obrigada, deputada. Muito obrigada.
O programa Conexão Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.